Vamos lá para a Folha de São Paulo. O governo Lula prepara campanha às pressas para negar taxação do Pix. Antes mesmo de assumir a SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência, o ministro Sidônio Palmeira, encomendou às agências encarregadas da comunicação do governo uma campanha de esclarecimento sobre as novas regras de monitoramento da Receita Federal em relação ao Pix. Na segunda-feira, um dia antes da sua posse, a SECOM solicitou às agências a apresentação de uma estratégia de comunicação digital para combate à desinformação sobre a falsa taxação do sistema de pagamento. O briefing foi sucinto, informar que não haverá taxação de operações via Pix. O prazo para entrega das peças foi de menos de 24 horas e terminou ontem, durante a posse, aliás, do novo ministro. A urgência foi justificada pela rapidez com que disseminou a versão de que o governo passaria a tributar as transferências pelo Pix. Na avaliação de integrantes do Executivo, a oposição está vencendo essa batalha nas redes sociais. Da avaliação de alienígena, se fizer a avaliação, vai chegar. Aliás, temos mais aí, Gabriel, no nosso chat, as pessoas que ouviram falar sobre a história do Pix nas últimas 24 horas. Se você está assistindo a este programa, nos conte onde você estava e se você ouviu alguém conversando sobre Pix na rua, tá? Esquece a rede social. Na rua, ou se alguém veio falar com você, veio comentar, ou se você ouviu uma conversa. Temos algumas aí, Gabriel, rapidamente? O companheiro não falou a cidade que mora, entretanto ele ouviu em 3 situações diferentes. A clínica onde ele faz Pilates suspendeu o pagamento com Pix. Clínica do Pilates suspendeu o pagamento com Pix. A manicure dele não pode mais pagar material escolar com Pix. A manicure disse que não vai comprar material escolar com Pix. E uma pessoa que tinha relação ficou bravíssima quando ele disse que a notícia era falsa. E uma pessoa com quem a pessoa mantinha relação ficou muito brava porque ele falou que a notícia era falsa. Então só uma pessoa, tá? Pilates não aceita, a manicure falou que não vai comprar. Então vejam como espalhou esse negócio pelo Brasil inteiro. Outros lugares aí, Gabriel, rapidamente. Sônia Moura também não comentou a Unimora, mas falou que o pessoal do trabalho dela, muita gente tem comentado sobre a taxação do Pix. No trabalho, o pessoal comentando. Um amigo em Paris falou que chegou até ele a informação. Um amigo que mora em Paris, claro, isso aí já espalhou pelos brasileiros que moram fora do Brasil, lógico, né? Mais uma aí pra gente. E um outro, eu não estou encontrando agora o comentário, mas o irmão dele enviou no grupo da família e todo mundo da família dele estava comentando a respeito. Muito bem. Então, assim, gente, esse assunto é grupo da família, é o professor do Pilates, é a manicure, é o amigo que mora em Paris, é o pessoal do trabalho, é geral. Geral, né? É realmente impressionante. Fazia muito tempo que eu não sentia na rua, assim, de conversas, um assunto dominar tanto a conversa das pessoas quanto esse. E é um assunto que, claro, mantém um pouco aí a polarização, mas é um assunto que despolariza muito também, porque muita gente daqui a pouco eu vou explicar que eu falei sobre isso ontem, falei sobre isso na segunda-feira. Aliás, falando sobre a comunicação do governo, né? Na segunda-feira, antes da posse mesmo do novo ministro, Sidônio Palmeira, no ICL Notícias Primeira Edição, eu falei em relação à comunicação do governo, não só em relação à questão do Pix, e falei justamente, né, que uma boa comunicação é a comunicação que conta, que domina a história, né? Você domina a história, você conta a história, você tá levando, você tá puxando o assunto das pessoas, e não uma comunicação que fica correndo atrás de desmentir fake news. Se o Sidônio assumisse com essa ideia de focar só em desmentir fake news, vai mudar absolutamente nada. A velha metáfora do travesseiro de penas. Você pega um travesseiro de pena e balança ele na janela, pode sair catando pena, não vai achar todas. Não acha. Quem conta a história primeiro, você leva a história. Ontem, na sua posse, o Sidônio Palmeira falou exatamente isso. O objetivo aqui é a gente liderar a contar as histórias, né? E não tá saindo catando cavaco atrás de desmentir fake news. É claro que vai ter que desmentir fake news também, mas é pouco efetivo, gente. É pouco efetivo. Ajuda, esclarece para as pessoas de boa fé que realmente estão na dúvida. A pessoa entende. Ontem nós fizemos uma entrevista com o chefe da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, no ICL Notícias Primeira Edição. Aliás, a entrevista está toda no YouTube. E tem vários trechos nas nossas redes sociais, esclareceu vários pontos. É claro que isso roda, já tem aí milhões de views em vários vídeos que foram publicados pelo ICL e pelas pessoas no geral. Isso anda, claro, nós atingimos milhões de pessoas ontem. Só que você atinge milhões de pessoas que já foram informadas por outras 10 vezes mais milhões de pessoas e muitas vezes já sedimentou aquela coisa, já o Pix vai ser taxado.
O Pix vai ser taxado. A Receita Federal vai bater na minha casa, sabe? E para você conseguir derrubar essa barreira inicial da primeira informação que chegou para a pessoa, é difícil. Muitas vezes a pessoa não quer, ela está ideologicamente alinhada com a direita, com o bolsonarismo, com não sei o quê, duvida do governo, né? As pessoas duvidam dos governos. E é pra gente duvidar de governo mesmo, a gente tem que ser cético em relação ao governo, né? Não uma nem duas, mas inúmeras vezes o governo sacaneia a população, né? Não só esse, como vários outros. Esse também e outros também. Não é o governo do Lula que falava que não ia taxar as brusinhas da Shein lá? Falou que não ia taxar, taxou. Entendeu? Então as pessoas duvidam de governos mesmo. As pessoas têm medo de Receita Federal. Ninguém gosta de pagar imposto, gente. Ninguém gosta de pagar imposto. Imposto é igual remédio, né, Gabriel? Quando a gente é criança, a gente aprende a tomar, é ruim, mas vai fazer bem. Beleza, então a gente assim, como cidadão que vive em comunidade, né, entende que tem que pagar imposto, porque senão não tem rua, não tem calçada, não tem poste na rua, não tem iluminação pública, não tem SUS, não tem escola pública. Entende-se, a gente entende. Aí a gente vai contestar se paga muito, se paga pouco, se é bem usado, se não é bem usado. Tudo isso a gente contesta. Mas quando você vira um cidadão adulto, você entende que a vida em sociedade, ela depende que a sociedade tire um pedaço do seu dinheirinho, do seu trabalho, coloque num lugar chamado Estado, governo, né? Lá no governo, lá no Estado, né? Caixa único, União, chame como quiser. E aí isso vai ser organizado. A gente entende, mas ninguém gosta de pagar imposto, galera. Ninguém gosta. E esse negócio do Pix já está na fase 2, tá? Já está na fase 2. Já vou explicar aqui. Gabriel, se tiver mais notícia, mais recado aí, fala pra gente, tá? Na terça-feira, um vídeo que o deputado federal Nicolas Ferreira gravou, criticando a medida da Receita, afirma que o governo só está pensando em arrecadar sem oferecer nada. Fala em quebra de sigilo mascarado de transparência, atingiu 100 milhões de visualizações no Instagram. Tem vários erros ou mentiras nesse vídeo do Nicolas, mas tem uma linha narrativa que pega justamente no que as pessoas têm medo, inclusive as pessoas que estão de boa fé nessa história, tá? No limite, se a gente quiser falar, gente que votou no Lula, gente que votou no PT, gente que vota na esquerda a vida inteira, tá? Não tem quebra de sigilo. Esse vídeo do Nicolas, nesse sentido, é falso, não existe quebra de sigilo. Já vou explicar aqui, né? Porque eu fui lá ler a normativa, li a normativa, entrevistamos o chefe da Receita, depois, quando eu fiquei com dúvida, eu voltei a ler a normativa. É um texto chato, longo, mas tem que ler, senão a gente fica opinando sobre o que não sabe, tá? Agora, tem uma questão psicológica, sociológica em relação a isso. Já vamos cair lá, né? Segundo relatos do próprio governo, alguns pequenos comerciantes passaram a recusar o pagamento via Pix, exigindo dinheiro. Acabamos de ver aqui, né, da nossa comunidade, o professor de Pilates já falou que não aceita mais Pix. As novas regras entraram em vigor no início deste ano. O próprio presidente Lula divulgou um vídeo, né, que fazia um Pix, dizendo que não ia ter problema nenhum, dizendo que a taxação é fake. E aí, galera, qual que é a questão desse negócio? Mais alguma mensagem, Gabs? Piquet, em São Paulo, falou que esteticista não aceita mais. São Paulo, nosso pessoal da comunidade que mora lá em São Paulo, falou que a sua esteticista não aceitou o Pix. Em Mato Grosso, supermercado não aceita mais. No Mato Grosso, supermercado não aceitando mais Pix. Vejam, tá? Gente, a gente pode depurar isso e colocar uma parte na conta de fake news, uma parte na conta de pânico moral, uma parte na conta de desinformação, mas uma parte na conta de um histórico que o brasileiro tem em relação a ter medo de Receita Federal, medo de pagar imposto, a informalização da nossa economia. Tem uma série de coisas, não é tão simples, tá? Não adianta ficar se debatendo e falar que tudo que está sendo dito sobre o negócio é fake news. A gente não consegue, porque a pessoa que está ali, ó, veja o professor de Pilates aqui, né? Ó, esteticista. Né? O supermercado não vou falar, porque supermercado, vamos lá, né? Supermercado que parou de aceitar algum meio de pagamento é sinal de que esse dinheiro que estava entrando no supermercado pelo meio de pagamento estava sonegando imposto, né? Supermercado. Né? Então, assim, vamos separar as coisas. Uma coisa é o comerciante, o supermercado, a coisa maior, o supermercado. Tem muita gente que dribla, né? Muita gente que dribla.
Só que é o seguinte também, o supermercado que parou de aceitar Pix, a Receita já sabia o quanto você recebia por Pix lá, tá? Porque a movimentação, antes dessa normativa, de valores acima de R$2.000 por mês, já era informada pelos bancos. Tá bom? Então, muitas vezes a pessoa, ela acha que está enganando a Receita Federal. A Receita Federal só não gasta tempo para ir atrás, porque não vale a pena cobrar aquele imposto. Porque vai dar trabalho, vai ter um custo. E talvez não consiga cobrar. Levanta lá uma bandeira amarela, aí vai ter que notificar o contribuinte vai ter que se explicar lá, pode fazer isso digitalmente, mas ninguém é obrigado a ter internet, ninguém é obrigado a ser alfabetizado, tem pessoas que têm dificuldade para acessar computador e celular, tem pessoas que não tem algum tipo de deficiência física, né? Ou não enxergam, ou não escutam, ou não conseguem manipular computadores. Então, no limite, você não é obrigado a fazer isso digitalmente. Então, no limite, você tem o direito a ir onde? Na Receita Federal. Ir lá, pegar uma fila, né? Ir num lugar físico. Então, a Receita Federal sabe disso. Se ela cometeu o desatino de, daqui a 6 meses, notificar 50 milhões de pessoas, né? O vendedor de coco, o massagista, o professor de pilates, então vai notificar todo mundo, então. Esse é o medo das pessoas, né? Agora, a Receita vai ver o meu Pix e meu Deus do céu, se eu não declarar tudo isso aqui, vão me notificar para eu me explicar. Gente, se a Receita Federal fizer isso, vai ter as maiores filas da história do país na rua. Porque as pessoas vão em massa todas para a Receita Federal, para tentar entender. Uma boa parte dos autônomos, das pessoas que cairiam nessa suposta malha fina, não vai conseguir resolver online, porque é complexo. Você tem que entrar no site da Receita, tem que ter o ECAC. Vocês já fizeram esse negócio? É uma dor de cabeça para fazer. Daí você tem que lembrar a senha do ECAC, que não é a mesma do GovBR. Tem a senha do GovBR, tem a senha do ECAC. O GovBR entra com não sei o quê. O ECAC é o CPF. Daí tem a senha do ECAC. Daí tem o código de acesso do ECAC. Daí você só acessou aquela porcaria uma vez na vida. Daí você esqueceu para qual lugar que manda o código. Daí lembrou. Daí é um telefone antigo que você não usa mais. Daí tem que recuperar a senha. Daí as pessoas não vão conseguir fazer, muitas delas. E a depender do número de pessoas notificadas, seriam milhões, não vai conseguir fazer nada pela internet. Vocês imaginam a Receita Federal tomando esse tipo de atitude? Com a anuência de um governo que ano que vem tem eleições? Olha, tem a coisa certa que é certa, né, Gabriel? E tem a coisa... Não, como é que é? Tem a coisa errada que está errada, sabe? Tem a coisa errada que está errada. E tem a coisa errada que está certa. Né? Como assim, Gabriel? Como assim? Não é errado ter aquelas aparelhinhos pirata de televisão? É errado, né? É errado, tá? Mas assim, no dia a dia do convívio da sociedade, e quando você envolve política, e quando você pensa em aprovação popular, não incomodar as pessoas com pouco, né? Não vale a pena a briga, sabe? Então assim, a TVzinha pirata é o errado certo, não é o errado. Você imagina o Lula fazendo uma campanha no Brasil inteiro para entrar na casa da pessoa que tem TV pirata? Vai ganhar o que com isso? Vai ganhar o que com isso? Não vai ganhar nada, só indisposição. Né? Só indisposição. Então tem o errado que está errado. O supermercado ali que parou de aceitar Pix, já fico assim pensando. Um supermercado que parou de aceitar um método de pagamento com medo de ser taxado, eu posso imaginar que esse Pix está vindo para um lugar que não estava pagando imposto. Né? Podemos imaginar. Agora, outra coisa é o cidadão comum. Então, a fase 2 desse negócio agora, não adianta mais dizer que não vai ter imposto no Pix. Isso aí as pessoas já entenderam. Vejam como começa a coisa, né? Começa chamando a atenção de uma coisa com uma notícia falsa. Foi assim. Vai ter imposto no Pix. Isso aí, obviamente, pum, explode. Causa um alarme na cabeça de todo mundo. E aí aquilo fica rodando 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Aí você vai lá e desmente. Não vai ter imposto no Pix, isso foi repetido na exaustão. Já dá para imaginar que a maioria das pessoas já sabe que não vai ter imposto no Pix. Porque a discussão na rede social agora é outra. Até nesse vídeo do Nicolas Ferreira, ele fala, não vai ter imposto no Pix. Não vai ter imposto no Pix. Qual o medo das pessoas? Se elas fizerem movimentação no Pix
e essa movimentação passar de 5 mil reais, o banco vai informar a Receita Federal e a Receita Federal vai bater na casa da pessoa cobrando imposto. Esse é o medo. E como a gente tem uma economia altamente informal no Brasil, altamente informal, como eu já falei ontem, não é só aqui. Eu não conheço um país no mundo onde as pessoas gostam de pagar imposto. Tem países onde as pessoas são mais compreensivas, entendem a importância social, eventualmente veem na rua o imposto ser bem aplicado, mas se elas puderem pagar menos, elas vão pagar menos. Né? Se tiver uma regra nova para pagar menos, a pessoa não vai optar por pagar mais, ela optará por pagar menos e ficará feliz com isso. Então nós temos a economia no Brasil altamente informalizada. Eu não lembro da última vez, desses serviços todos que a gente possa falar aí, que eu peguei nota fiscal, por exemplo, de fisioterapia, sei lá eu o que, cortador de grama, eletricista, alguém que vai arrumar uma lâmpada na sua casa, um cano furado. Então, não quer dizer que essas pessoas não paguem imposto, tá, gente? A pessoa pode ter uma MEI, ela pode fazer a contabilidade dela lá. Mas boa parte disso roda na economia informal, tá? E o medo das pessoas é que a Receita estenda os seus tentáculos e que mesmo que não decida de imediato começar a notificá-las para que expliquem uma movimentação de PIX que eventualmente não está lá na declaração anual da MEI ou não está na declaração do imposto de renda, já temem, né? É a dúvida das pessoas, né, Gabriel? Se não muda nada, por que fizeram uma regra nova? Então toda a comunicação é jogada em cima disso. As explicações demoraram para chegar. Hoje nós sabemos, a partir da entrevista de ontem no ICL, com o chefe da Receita Federal, o Robinson Barreirinhas. Para quem não acompanhou, assista, está no YouTube. Mas ele explicou ontem uma coisa que eu também não sabia. Que na verdade essas movimentações todas já são informadas pelos grandes bancos comerciais do Brasil desde 2015. E antes elas sinalizavam a Receita Federal quando a movimentação da pessoa física era acima de R$2.000. Agora ela será acima de R$5.000. Então, na verdade, antes era informado com um valor menor. Então, todo mundo que achava que estava fazendo Pix adoidado de um lado para o outro e a Receita não estava sabendo, está sabendo sim. Está sabendo sim. E se você não foi chamado até hoje, muito possivelmente não será chamado amanhã. Até porque agora é a partir de 5 mil. Então, aumentou, tá? Aumentou. Isso, eu vou repetir, isso é o que diz oficialmente a Receita Federal do Brasil e a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Atenção, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que congrega todos os bancos comerciais do Brasil, inclusive Nubank, não sei o quê, todos os novos e os velhos, os de economia mista, os públicos e os privados. A FEBRABAN confirma essas informações da Receita, tá? Não posso imaginar que a FEBRABAN e a Receita estão mentindo em relação a isso. FEBRABAN e Receita dizem a mesma coisa. Os bancos já sinalizavam para a Receita Federal qualquer tipo de movimentação que ultrapassasse R$2.000 por tipo, né? Então, TED, DOC, transferência direta, não sei o quê. Quando começou o PIX, automaticamente, por entender que era uma movimentação financeira, os bancos já informavam. Então, você está com medo que a Receita vai começar a olhar os seus PIX, a Receita já sabe os seus PIX. Tá? Já sabe. Não sabia antes e não saberá agora para quem você mandou, quem mandou para você, qual o valor. O que é informado para a Receita é movimentação global. Então, se o Gabriel fizer 25 PIX no próximo mês, um para a mãe dele, um para pagar o futebol, um amigo dele que ele pagou o churrasco e o amigo mandou um Pix de R$11,25 de volta para ele. Nenhuma dessas informações a Receita Federal acessava antes e não acessará agora, segundo o texto da própria normativa. Ah, mas então o que a Receita acessa? Acessa valor global, ou seja, se o Gabriel passar de R$5.000 de movimentação de Pix, ou de TED, ou de DOC, ou de transferência direta, etc e tal, o banco vai falar, olha só, o Gabriel, este mês, passou de R$5.000 de movimentação global de Pix. Mas o banco não vai falar, ele mandou um Pix para a mãe, para o colega, ele pagou o futebol. Isso é protegido por sigilo bancário. Só pode ser quebrado com decisão da justiça.
Então, nesse ponto, o Nicolas Ferreira está mentindo. Não há acesso de novos dados nessa normativa da Receita que já não havia antes. Tá bom? Então, gente, eu estou sendo muito equilibrado aqui, porque eu acho, primeiro, muito ruim a gente colocar tudo na conta de fake news. Não é assim que funciona. As pessoas não são idiotas. Se você fica batendo só nessa tecla, tudo é fake news, tudo é mentira, tudo é mentira. As pessoas sabem que não é mentira e as pessoas, mesmo que elas não tenham lido a normativa, porque ninguém vai lá ler, porque é complexo, é longo, é chato, é difícil de achar, tudo bem. Mas a gente está acostumado no Brasil a ter que lidar com imposto. A gente está acostumado no Brasil a ver governo sacaneando a gente. A gente vem de um país onde o governo congelou a nossa poupança. Velho, é óbvio que as pessoas vão ficar desconfiadas quando vem um negócio novo de normativa. A pessoa lê nova regra, Receita Federal, PIX, imposto. Claro que vai causar pânico nas pessoas. Claro que vai causar problema. Porque a pessoa tem a sensação de que tudo que ela faz no PIX hoje, a Receita não sabia. O que é falso, porque sabia. Ah, mas sabia e não veio perguntar para mim de onde vem o meu dinheiro, que não sei o quê. Não. Então a chance de perguntar daqui para frente também continua sendo a mesma que tinha antes. Porque custa caro cobrar imposto. A Receita não vai movimentar notificação, correr o risco do Gabriel não responder digitalmente, daí o Gabriel aparecer lá no guichê da Receita, encher o saco, pegar a senha, sentar lá, tomar cafezinho da Receita, usar o banheiro, tomar água, gastar meia hora de um funcionário. Aí chega lá o Gabriel e fala, não, isso aqui é o Pix que eu fiz um churrasco, os amigos me fizeram um churrasco. Daí a Receita manda ele embora e fala, tudo bem, porque se ela fosse ainda encher o saco do Gabriel, ia cobrar um imposto de R$28 do Gabriel no imposto de renda. Não vai fazer isso, vocês entendem? Com milhões de pessoas. Mas, de fato, é uma nova normativa que, como ela inclui outras instituições aí, que não são só os bancos, por exemplo, as maquininhas, os PagPay, os PagPic, o PigPag, PagPag, todos os PagPag aí, o PicPag, o PagPay, o PagPix, não sei o quê, inclui todas essas que até então não informavam essas movimentações. É claro que muita gente fica pensando, meu Deus, será que vai ser comigo? Será que vai ser comigo? Né? Cara, mês passado eu movimentei R$7.000 no Pix. Será que vão me bater aí? Né? Aí você imagina, você movimentou R$100.000 no Pix no ano. Aí você tem que saber que desses 100 mil, uns 30 mil aí, pelo cálculo atual, já é isento. Então, em cima de 30 você nem pagaria, tá? Então, já nem é 100, é 70, entendeu? E esses 70 podem ter explicações diversas. Empréstimos entre parênteses, né? Parará, o negócio você pagou ali do amigo, emprestou o cartão de crédito e depois a pessoa pagou para você, entendeu? Foi lá, é um empreiteiro, foi lá fazer obra, comprou a tinta lá, em vez do cara, dono da casa, comprar tinta, você comprou a tinta para ele, depois na hora de pagar o seu serviço ele pagou a tinta junto, que acontece com frequência, ou material de construção, que acontece com frequência. A Receita Federal tem como cruzar essas informações. Quando você, se você é pintor, quando você vai numa loja e compra a tinta, a loja emitiu nota fiscal, mesmo que você tenha pago no Pix e vai receber Pix depois, a Receita Federal já cruza essas informações, isso já é conhecido. Porque a Receita Federal e as receitas estaduais precisam cobrar os impostos da loja. Então essas informações, quando você faz Pix em lojas, por exemplo, para qualquer CNPJ, já é informado. De qualquer valor, porque precisa cobrar imposto. Entende? Então, assim, por um lado, se acontecer, olha, vai ser talvez a maior burrice política que eu vou ver na vida, e vocês também, né? Por um lado, eu duvido que amanhã a Receita Federal vai mandar cartinha para 50 milhões de pessoas para pedir para cobrar, para explicar por que recebeu o Pix de R$5.100, tá? Porque isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Vocês imaginem, vai ter fila de 5 quilômetros na porta da Receita Federal na sua cidade. Né? Porque as pessoas vão ficar confusas, não vão saber o que fazer, não vai conseguir acessar o sistema na internet, não sabe o que é ECAC, não sabe onde procurar, ou não sabe usar a internet, ou não usa a internet, ou não enxerga direito, ou se ficou confusa, vai pegar
a cartinha que recebeu da Receita Federal, vai botar debaixo do braço e lá vai o Gabriel lá na Receita Federal pegar a senha. Vocês imaginam isso acontecendo? Faz algum sentido na cabeça de vocês? Na minha não faz. Olha, se a Receita fizer isso, realmente vamos criar o prêmio estupidez do século, né? E outra que custa caro você. Gente, não é cobrar imposto automaticamente. A pessoa tem o direito a se explicar. Quando você cai na malha fina, a primeira coisa que acontece é um benefício da dúvida. Você tem o direito a se explicar e a corrigir o seu imposto, se for o caso, tá? Então não existe cobrança automática de imposto. Não é assim que funciona. E aí você vai lá se explicar. Então, mesmo que notifique milhões de pessoas, não são milhões de pessoas que pagarão o imposto. A pessoa vai lá e se explicar e a explicação será aceita ou não será aceita. Então vocês imaginem 50 milhões de Gabriéis chegando na Receita, né, Gabriel? Explicando, não, esse Pix aqui é de um churrasco, gente, que a gente fez no final do ano. Daí, assim, eu paguei todas as despesas, entendeu? Então aqui, seu Paulo, né, da Receita, aqui, ó, seu Paulo, eu paguei aqui o churrasco, comprei costela, comprei coraçãozinho, comprei, que mais que tinha? Mãe, aquele pão de alho que a gente comprou, você imagina o funcionário da Receita sentar na frente do Gabriel, o Gabriel explicando as carnes que ele comprou no churrasco? Vocês entendem o custo disso? O trabalho que esse negócio dá? Para no fim das contas não dar em nada, o cara olhar e falar, tá, Gabriel, tá, entendeu? Próximo, Gabriel. Próximo, Gabriel. Gabriel número 2. Você tem aqui, ó, né? Tem gente que já tá, tem comerciante, o pessoal aqui do chat tá falando, tem comerciante que já tá repassando taxa de Pix para não assumir. Já tá colocando Isso taxa. é outra coisa, né? Isso é uma coisa que pode acontecer também. Aqui no nosso chat diz que tem comerciante que já está cobrando mais caro em cima de uma suposta taxa de Pix. Tá, galera? Esse comerciante é um picareta. Não existe taxa de Pix, eu vou repetir. Não tem imposto sobre o Pix. Não tem nenhuma taxa nova de Pix no Brasil. Até hoje, quarta-feira, 15 de janeiro, 7h49 da manhã. Não tem taxa de Pix. Se a pessoa está cobrando a mais e falando, olha, que isso aqui custava R$15, mas agora custa 17, porque agora tem a taxa de Pix do Lula, tá? Esse cara está roubando o seu dinheiro, tá bom? Não existe taxa de Pix. Então tá explicado, galera, tá explicado. Para o governo é correr atrás das penas do travesseiro. Não tem o que fazer. Esse assunto balbal, gente, já era, agora é ter paciência e reiterar, reexplicar. Poderia já ter tido um pronunciamento de Rede TV do Lula, do Haddad, sei lá o quê. Não fazem, eu não sei por que não fazem. Eu não tenho a menor ideia de por que não fazem. Um assunto desse tamanho não é um negócio pequeno, não é. É talvez a maior, a gente vai ver nas pesquisas no futuro, talvez a maior porrada única na popularidade do Lula é essa, que já não anda muito boa. Já não anda muito boa, tá? E tem, sim, uma gênese de fake news, porque a gênese dessa história é imposto no Pix, isso é falso. Ainda tem mentira misturada com verdade, como diz o Nicolas Ferreira. Vai quebrar sigilo? Não vai quebrar sigilo. Não tem acesso a informações novas que não tinha antes. Para entrar na sua conta tem que ser com decisão judicial. A Receita Federal não fica olhando a sua conta no banco, gente. Isso é proibido. Entendeu? A Receita Federal não tem um programa que ela pode ir lá acessar a conta do Gabriel para ver no que o Gabriel está gastando. Isso não existe. Isso seria quebra de sigilo bancário. Isso só é permitido com decisão judicial. Caso o juiz entenda que há fortes indícios de que você está cometendo um crime, né? Evasão fiscal, elisão fiscal, lavagem de dinheiro, etc. e tal. Tá? Então, não existe, isso é falso. Agora, os políticos, como o Nicolas, eles estão sendo muito hábeis em jogar com uma questão sociológica do Brasil, que é tudo isso que eu falei para vocês agora. Brasileiro e gente em lugar nenhum do mundo gosta de pagar imposto. Quando você associa nova norma da Receita Federal, Pix, você já pensa, lá vem, né? O símbolo da Receita Federal é o leão, né, o Gabriel? Então você imagina assim, a nova norma, você imagina o leão trocando de óculos, entendeu, Gabriel? O leão vai lá e troca de óculos. Então o leão antes enxergava só até ali.
Daí sai uma notícia, ó, o Leão, atenção, o Leão trocou de óculos, hein? O Leão vai lá e troca de óculos. Daí agora, Gabriel, ele enxerga 1 metro a mais, né? E aí você fica com medo, já pensa, meu Deus do céu, o leão vai me morder. E daí aí o dono do leão chega e fala, calma que o leão não vai morder ninguém, tá tudo beleza. O leão vai morder só até onde ali estava mordendo. Tá, mas ele trocou de óculos por quê então? Né? Não faz sentido, Gabriel, as pessoas... É a associação lógica que as pessoas fazem. E aí o dono do leão vai falar, não, porque a gente está ampliando um pouco mais o escopo para outros métodos de pagamento, porque a gente está tentando coibir evasão fiscal de grandes sonegadores, dinheiro que entra no sistema que entrou através de mineração ilegal, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, golpe do Pix, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, só que não foi comunicado desse jeito. Então as pessoas deixam essa parte de lado e só ficam pensando, Gabriel, o leão trocou de óculos. Ele pode até não querer me morder agora, mas olha, eu conheço o Brasil, Gabriel, esse leão, daqui a pouquinho, se ele está enxergando 1 metro a mais, olha, ele vai dar um passo a mais, não tenho dúvida disso. E é com isso que esse assunto está sendo tratado. Não tem jeito, gente. Não tem jeito, né? Quem está assistindo o programa sabe disso. Eu posso imaginar que boa parte da nossa comunidade também ficou assim, putz, e agora? O que será que eu faço? Pô, eu sou professor da rede pública estadual e dou aula particular de matemática. Entendeu? E daí essas aulas eu recebo no Pix, cara. E não declaro, até porque eventualmente fica abaixo do faturamento anual que eu teria para declarar. Então a minha declaração é uma declaração de isento, né? Não faço declaração. E agora? O que eu faço? Não recebo mais no Pix? De novo, a Receita já sabia que você recebia esse dinheiro no Pix. Já sabia. Né? Mas aí coloca as pessoas em pânico. Beleza? Espero que esteja bem explicado, né? Lá no UOL, o STF tenta barrar fake news como as do Pix, mas o julgamento está parado, né? A questão lá sobre o Marco Civil, fake news e tal, etc e tal. Mas lembrando, tem muita fake news em relação ao Pix, mas tem muita coisa que não é fake news, que é tensionando o argumento mesmo. Olha, tá, tem a nova norma, como é que não é e tal. E a gente se vê em meio a um debate nacional de uma normativa da Receita Federal, um assunto hiper complexo. A normativa é enorme, difícil de ler, complexa. Pra vocês terem uma ideia, na normativa não tem uma vez a palavra Pix, gente. Não tem a palavra Pix, não existe a palavra Pix na normativa. Ah, mas como é que vai ser o Pix então? Porque ela é meios de pagamento digitais que incluem não sei o que, é até um tema técnico. Nós estamos num Brasil da imensa maioria das pessoas que não sabe identificar uma notícia falsa de uma verdadeira na internet em relação à Xuxa, né? A notícia em relação à Xuxa, ao Neymar. Sai uma notícia que fala do Neymar, a pessoa não sabe identificar se é falso ou verdadeiro. Imagina se vai conseguir identificar o que é falso e o que é verdadeiro numa normativa da Receita Federal sobre pagamentos, sobre transações financeiras. Não vai, gente. É terreno fértil para explodir a cabeça de todo mundo. E aí, claro, para entrar oportunismo político, pânico moral, notícia falsa e tal. A ver, né? Por enquanto, não há expectativa de que a Receita vá mexer nessa normativa. E a Câmara, quando voltar agora, pode decidir aí aprovar algum tipo de projeto de lei ou alguma outra medida para derrubar isso via Congresso. Poderia tentar derrubar via STF, mas os parlamentares querem derrubar via Congresso para que seja uma vitória política contra o governo. Né? Então, a ver como é que a coisa anda.